E já te convido a pegar a sua Bíblia. Abra no livro do Gênesis, o capítulo de número 22. Novamente nós vamos refletir acerca desse capítulo. Acho que faz 15 dias, né? Acho que tem uns 15 dias que nós refletimos e essa madrugada, meu Deus. Feliz com ontem, foi uma bênção, né? A igreja ficou quase ocupando todas as cadeiras, faltaram poucas as cadeiras, né? E eu estou ficando feliz com isso, porque nós estamos tendo o cuidado e o zelo de poder fazer aquilo que o Senhor nos orienta. Então, quanto mais pessoas estiver nesse local, ficamos felizes porque está recebendo a palavra do Senhor em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 22, o versículo de número 1, a versão que eu tenho em mãos, ela diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Somente até aí, feche seus olhos, mas não a sua Bíblia. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Pai amado, até aqui nós podemos compartilhar e participar deste culto, te adorando, Senhor, na entrega do dízimo, da oferta, na entrega do nosso louvor. E agora nós queremos continuar adorando ao Senhor, mas dando a total atenção à Tua palavra. E o meu pedido é, Senhor, que a Tua palavra venha e produza o resultado para o qual o Senhor está enviando, é que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento, se você quiser glorificar o Pai. Você está na igreja pentecostal, então você tem liberdade para isso, em nome do Senhor Jesus. Como nós falamos, né, faz uns 15 dias que nós falamos sobre esse. E o interessante é como se inicia o capítulo de número 22, Enzo. Inicia dizendo assim: depois dessas coisas. Que coisas? De uma história que começou lá no capítulo de número 12, quando Deus fala a Abraão. E Deus fala a Abraão que sai da sua terra, da sua parentela, porque eu tenho uma promessa. Então Deus fala a Abraão no capítulo 12, dando uma. Aí se você vai para o capítulo de número 13, você vê Deus se manifestando e falando com Abraão, após ele se separar de Ló. E novamente ele reafirma a promessa que ele havia feito. Então no 12 é a primeira vez que Deus fala com Abraão. No 13 ele aparece falando novamente, quando se separaram o sobrinho e o tio. E ele faz o quê? Reafirma a promessa. Aqui nós vamos ver algumas das vezes que Deus falou com Abraão. Não são todas, mas aqui uma das principais. No capítulo de número 15, nós vamos encontrar novamente a manifestação de Deus falando com Abraão e reafirmando a promessa. Mas dessa vez, além da promessa, Deus faz uma aliança. Então ele inicia no capítulo 2 fazendo promessa. No 13 ele reafirma a promessa. No 15, além de reafirmar a promessa, ele faz uma aliança. Agora, se nós formos no capítulo de número 17, nós vamos encontrar Abraão com 99 anos. A promessa foi feita quando ele tinha 75, no capítulo de número 12. Agora, com 99 anos, no capítulo número 17, nós vemos Deus estabelecendo formalmente a aliança. De que maneira? Estabelecendo a circuncisão. E o nome de Abraão foi mudado de Abrão para Abraão. Então, a promessa que tinha feito, e depois veio acompanhado de uma aliança, no capítulo de número 17, ela foi reafirmada ou confirmada. E a aliança era através do quê? De um sinal. Porque é isso, o povo de Deus precisa ter um sinal, precisa ter uma marca. Ele pode estar no meio de todos, mas ele precisa ser diferente. Ele pode estar no mesmo ambiente que todos, mas ele tem marca, e quem tem marca anda diferente. Quem tem marca se posiciona diferente. Aí nós vamos ver no capítulo número 18, na companhia de 2 anjos, Deus fala novamente agora a Abraão a respeito de Isaque, mas também fala do julgamento de Sodoma e Gomorra. Todos nós já conhecemos quando os anjos se manifestam e falam que vai destruir Sodoma e Gomorra. Amém? Todos conhecem essa história? E por que Sodoma e Gomorra foi destruído mesmo? Como? Pecado, iniquidade, quem mais? Quem mais? Me ajuda aí, irmãos.
Quem mais? Você de casa, digita aí, o que você acha? Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Prostituição, pecado, iniquidade. E se eu falar que não foi? Porque quando o Senhor fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão fala o quê? Senhor, mas se tiver, quanto justo? 50. Deus fala, por amor aos 50 eu não vou destruir. Aí fala, não, então já que tá dando negócio. Ô pai, por isso que é bom falar com Deus, irmãos. Se você não tem falado com Deus, você está perdendo tanto. Porque Deus é um Deus que te entende e é um Deus que te compreende. Porque Abraão falou, se ele aceitou 50, pai, e se porventura tiver 40 ou 45? 40. Ele falou, por amor aos 40, eu não destruo. Falou, o negócio está ficando bom. Mas Senhor, e se porventura ele foi negociando, irmãos? E a negociação chegou até quanto? Deus falou, olha, se tiver justo, eu não destruo Sodoma e Gomorra. Então Sodoma e Gomorra não foi destruído pela iniquidade que existia, não foi destruído pelo pecado que existia, mas Sodoma e Gomorra foi destruído porque teve ausência de justos. Então entenda uma coisa, o pecado pode estar batendo na sua família, mas entenda uma coisa, se você se manter justo, Deus tem a promessa e Ele vai realizar. Não é o pecado que vai te impedir. O pecado te impede de subir ao céu, sim ou não? O que te impede de subir ao céu não é o pecado que você comete, é o arrependimento que você rejeita. Porque quem é digno de subir aos céus? No céu vai ter pecado e vai ter pecador. Pastor, então o senhor está falando o quê? Eu estou falando que eu não estou falando para você se acostumar com o pecado, mas eu estou falando para você não rejeitar aquilo que nós estamos celebrando hoje, porque nós hoje estamos celebrando o quê? A ceia, o sacrifício de Cristo. E quando você acha que pelo seu pecado você está indigno de se apresentar ao Senhor, você está fazendo o quê com o sacrifício de Cristo? Quer dizer que o sacrifício de Cristo foi menor do que o pecado que você cometeu? E a pessoa fala, não fui domingo, passou por quê? Pastor, eu fiz uma coisa que eu não deveria. E o que Cristo fez por você? Não conta? Então Sodoma e Gomorra, a destruição foi o motivo do pecado, mas a causa foi o pecado, mas o motivo foi a ausência de justo. Tanto que, ainda por misericórdia, porque a Bíblia fala que no 18, no 19, a Bíblia fala assim, lembrando-se Deus de Abraão, lembrou Deus de Abraão, e 2 anjos foram enviados, e tirou de lá Ló, a sua família, não levou as filhas, não levou o companheiro das filhas, porque eles não quiseram, porque Deus se lembrou de... Por que você acha então que não tem solução para a sua família? Por que você acha que o seu filho não tem esperança? Ei, é só se você se manter justo que você vai ver os sinais se manifestando, porque os sinais, eles vão seguir aqueles que crerem, é o que a palavra diz. Olha aqui uma confirmação no 19, fala assim, lembrando-se Deus. Cadê? Tá aí? Não, eu não sei qual dos versículos, mas eu sei que a essência fala assim, Deus se lembrou de Abraão, e por ter lembrado de Abraão, libertou a Jó. Então oxalá que o Senhor possa encontrar na sua casa você justo, porque o justo justifica todos que estão ao seu redor. A mulher sábia, ela santifica, ela edifica. O marido também, ele é um sacerdote. O filho então, ele será uma bênção, uma coroa e uma alegria para a vida dos pais. Só que quando nós vamos para o capítulo de número 20, nós encontramos quando Abraão fala que Sara é sua irmã. Na seca ele decidiu descer para o Egito, porque Deus falou para ele ir para... Deus falou para ele ir para onde? Canaã. Sim ou não? Então, sim ou não, igreja? Está com medo de falar? Não é pegadinha não. Deus mandou ele ir para Canaã. Então vai, Deus mandou ele ir para onde? Só que ele resolveu descer para o Egito, porque quando ele chegou na terra de Canaã estava tendo seca.
Às vezes é assim, Deus falou, a sua família é uma bênção. Só que você olha a sua família hoje, tá tudo... Aí você acha que a sua família não é bênção porque você está vendo hoje. Mas tem que acreditar não naquilo que você vê hoje, mas naquilo que o Senhor falou que a sua família é. Porque se assim você acreditar, assim será. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Então o problema não é a situação que está sendo hoje, é como você enxerga e o que você acredita. Porque você pode até enxergar destruição, mas se você acreditar que é bênção, o Senhor fala que tudo é possível àquele que crê. Então não se deixe levar pelo aquilo que você vê, não se deixe levar por aquilo que você ouve, mas deixe-se levar pela palavra do Senhor. Quando nós chegamos no capítulo número 21 é a bênção. Capítulo 21 é a realização da promessa. Capítulo 21 é o capítulo do riso, porque Isaac nasce e Sara fala assim: veio para mim o riso. No capítulo de número 21, 100 anos tinha Abraão. Aí Sara fala assim, olha só, disse Sara: Deus tem me feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. Olha o que Sara falou. Ela fala assim: Deus tem me feito riso, todo aquele que ouvir rirá comigo. Sabe o que é isso? O Senhor está falando, se você crê, vai ter riso sobre a sua vida, e vai ser de tal maneira que aqueles que hoje vê destruição vai sorrir com você e falar: meu Deus, Deus é fiel. Então se você crê que a palavra do Senhor é fiel para se cumprir, riso vai ter não somente nos seus lábios, mas aqueles que estiver com você, porque ela fala: olha, rirá-se comigo todos. E ele diz: olha, quem diria que Sara daria de mamar? Não foi só gerar, foi amamentar. Não foi só colocar ao mundo, foi levar alimento. Sabe o que Sara falou? Quem diria na velhice? Muitos diriam que não, nem ela, até mesmo Abraão. Mas como Deus promete, e Ele não está vinculado naquilo que eu acredito, mas quando eu passo a crer, eu vou viver. Porque pelo um erro, Abraão deu ouvido a Sara e veio Ismael, mas a promessa era Isaac, era riso. E quando veio o riso, ela ficou satisfeita. Então, acredite, está demorando, mas é o momento necessário para mexer e trabalhar em você. O que Deus tem para você, Ele não vai arrumar, já está pronto. Ele está arrumando você. Então se você não me entender, vai demorar de você ver seu filho, porque você não muda. Você acha que é ele que tem que ser liberto, mas é você que tem que se posicionar. Ai, mas nada está mudando nele. A questão é você. Ele é a promessa, você é a realidade. Se você não entender quem é você, você não vive a promessa. Mas se nesta manhã você entender quem é você, a promessa é certa. No 21, chegamos no 22. Por isso que fala: depois dessas coisas, depois desse rápido processo de 25 anos, foi alguns minutos, mas para Abraão foi 25 anos. 25 anos que ele pensou que seria o seu servo, que ele pensou que seria Agar, não Sara. Mas Deus falou: é Abraão e a Sara. Você é velho e ela é estéril. Mas eu não estou limitado na sua idade, nem na sua fertilidade. Eu só preciso que alguém creia. E se eu tiver alguém que crê, tem alguém que crê nessa manhã aqui? Ai, meu Deus! Aí fala que o Senhor faz promessa, o Senhor realiza a promessa. Agora chega no 22, e o 22 o Senhor fala: agora eu vou provar aquele que tem falado tanto comigo, aquele que é meu amigo. Abraão, vai para Moriá. A terra é Moriá, mas lá tem 3 montes. No monte que eu te mostrar, leve Isaac consigo. Leve madeira, leve cutelo, mas leve fogo, porque no monte você vai oferecer ele para mim em holocausto. A Bíblia fala que de madrugada, olha lá, ó,
Na manhã seguinte, Abraão se levantou Porque é assim, meu irmão, a mesma rapidez que você recebe uma promessa tem que ser para obedecer. Agora aqui é mais forte ainda. Quantas vezes Deus falou para Abraão fazer isso? Uma só. Quantas vezes Deus teve que reafirmar a promessa? Deus fez a promessa no 12, reafirmou no 13, reafirmou no 14, fortaleceu, colocou a aliança, porque Ele sabe que eu e você somos seres humanos e nós somos passíveis. Então Ele vai reafirmando para avivar a nossa fé, para alimentar, para que nós entendamos que aquele que prometeu, Ele é fiel. Pode demorar, mas Ele é fiel. O processo eu não entendo, mas Ele é fiel. Mas é necessário. Ele reafirmou. Agora, quando foi para obedecer, foi só uma vez. E ontem que Deus falou tão lindo no testemunho e tantas coisas, mas uma coisa que ficou gravada foi que o presbítero Jairo falou que a maioria de nós, crentes, cristãos, quando estamos indo em direção, buscamos ao Senhor, falamos, estou buscando uma resposta, mas na realidade nós não estamos buscando uma resposta, nós estamos buscando uma confirmar. E não é verdade? Se você não estava aqui ontem, então eu vou dar esse spoiler. O restante, se você assiste no canal, porque a mensagem está lá. Na realidade, muitas vezes nós estamos vindo à casa do Senhor, não pedindo ou querendo uma resposta. Até falamos, não, eu quero que Deus me responda. Não, você quer que Deus, Ele confirma aquilo que você quer. Porque se Deus responde diferente, você não ouve. Ou se você ouve, fala, não foi comigo, foi com fulano. Não, Deus não fala com quem não está presente, Ele fala com quem está presente. Então você tem que entender. Quando você vier, entenda, faça um discernimento. Eu estou buscando uma confirmação ou uma resposta de Deus? Porque se for resposta, agradando é resposta. E se não agradar, também é resposta. Abraão, você acha que foi fácil? Ouvir que o seu filho teria que ser sacrificado, porque ele falou, é o seu filho, mas Deus foi bem específico, porque Deus era cirúrgico. Se falasse só seu filho, ele podia pegar Ismael. Ele falou, é seu filho que tu ama. Então não é Ismael não, é Isaac. De manhã, madrugada, tendo separado o jumento, levou consigo 2 seus servos e Isaac, seu filho. Rachou? Ele rachou? Sabe o que nós fizemos essa semana? Rachamos lenha. Desde segunda-feira, quando nós estamos incentivando você, igreja, a estar orando pelo menos 1 hora, é rachar lenha. É você arrumar um espaço na sua casa para rachar lenha. Falar com o seu pai para preparar. Porque muitas vezes você vem ao culto de domingo, fala, Senhor, eu quero ser cheio, Senhor, eu quero ser tocado por Ti, mas não traz nada. Não traz lenha e quer que o fogo do altar alcance você. Dependendo da distância que você tiver do altar, você não vai se sentir aquecido pelo fogo. Mas o problema não foi o altar, é você que não trouxe lenha. Nós acostumamos a vir para um culto para prestar adoração a Deus e não trazemos lenha. Quando eu estava essa madrugada, o Senhor foi tão forte. Isso que vocês estão fazendo a semana, se preparando, é rachando lenha. E lenha não se prepara na igreja, lenha se prepara em casa. Na igreja, presta adoração ao Senhor. Na igreja, levanta o altar e presta adoração. A lenha não é. Quando não traz lenha, quer rachar lenha na igreja. Aí sabe o que acontece? A hora que está ficando bom para você, acabou o louvor. Puxa, mas agora está ficando bom. Por que acabou? Porque você não trouxe de casa, porque foi querer rachar aqui. Depende da abertura do culto. A pessoa que abriu o culto tem que tocar o seu coração para você se abrir. Agora já pensou se você vier com a lenha já de casa? A hora que uma fagulha sair daqui, já incendeia aí. Aí é fogo lá, é fogo cá, é fogo aqui, e aqui é consequência. E se porventura faltar fogo aqui, o fogo daí alcança aqui, irmãos. Então a lenha é em casa que se racha. Por isso no mês que vem, quando tiver a semana de oração, a pergunta é, você tem orado na sua casa? Não me responde não. Você tem separado um tempo? Ah não, eu saio, eu faço qualquer coisa. Tudo bem, é você e Deus. Nós estamos aqui somente instruindo. Você faz se você aqui. Você é obrigado a orar? Você é obrigado a separar um tempo na sua casa? Se na hora de separar um tempo você quer fazer visita, pode ir? Se você quiser fazer, faça o que quiser.
Só depois não chore, porque todo mundo está sendo cheio e você está frio. E o problema não é porque, ai meu Deus do céu, olha lá, o fogo está pegando ali, o fogo está pegando aqui. Mas por que comigo não? Porque você passou a semana inteira se enchendo de Rede Globo. Enche de porcaria, enche de nada que vai trazer. Olha tudo que, além de se encher de coisa ruim, aí vem todo ensopado para a igreja, de um monte de coisa ruim. Aí sabe o que acontece? Até você secar, porque lenha molhada é fácil de pegar fogo. Dá um trabalho danado. Tem que secar para adquirir uma temperatura para depois pegar. Mas entenda essa semana, irmãos, em nome de Jesus. A lenha você prepara em casa. Aí agora eu vou ter que esperar no final do mês, pastor, para amanhã. Não, começa amanhã. Começa amanhã rachando lenha na sua casa, vigiando aquilo que você fala, declarando bênção na vida do seu marido. Ele é uma tribulação, ele só traz preocupação. Você chega lá no travesseiro e fala, é um grande homem de Deus. Seu filho vai falar, a mãe tá doida. O pai é todo atrapalhado, está falando que é homem de Deus. É dessa maneira. Começa a rachar lenha, declarando na sua casa que não é aquilo que você vê, é aquilo que você crê. É assim, coloca a mão no travesseiro do Fábio e fala, o Fábio vai ser um obreiro na casa do Senhor. Quem vai falar? O Fábio. É igual Sara. Se Sara sorriu, você também pode sorrir. Se você ousar acreditar e falar, Senhor, abençoa meu filho, Pai. Liberta ele dessa situação. Pastor, mas ele não está mais em casa. Então pega uma foto. Fala, Senhor, liberta. Em nome de Jesus. É isso, irmãos. É viver por fé. A minha filha, ela está participando da equipe de... Como é que fala? De Libras lá na igreja dela. Então agora ela faz parte da equipe de Libras lá. Hoje eu estava aqui adorando o Senhor, eu fechei os olhos, porque eu imaginei ela aqui fazendo Libras, irmãos. Porque o que eu olho é totalmente perdido daquilo que eu estou crendo. Mas eu não vou viver por aquilo que eu estou vendo. Eu vou viver por aquilo que a palavra diz. Eu não enxergo, mas eu fechei os olhos e eu imaginei ela fazendo o gesto aqui. Eu imaginei ela ensinando o sobrinho. Cadê ele? Cadê ele? Ele está lá. Eu imaginei ela ali, irmãos. Ele tem perca auditiva, ele precisa de alguém. Eu falei, Senhor, nós precisamos envolver. É assim. Quando você entrar, olha na cadeira e fala assim, aqui é o lugar da minha filha. Se alguém sentar, então também pode sentar, por enquanto, porque daqui a pouco quem vai sentar aqui vai ser ela. Rachaleia. Rachaleia. Pode rachaleia. A Bíblia fala que Abraão chega na cidade de Moriá, no lugar Moriá. Moriá significa considerado por Deus. Moriá significa? Ele chega no lugar que é considerado por Deus. Só que quando chegou lá, ele esperou Deus mostrar. Porque não é só estar no lugar onde Deus considera, é subir no monte certo onde tem cordeiro. Ei, hoje tem um monte de gente que está chegando no lugar, mas está subindo em qualquer monte. Está subindo em qualquer monte porque está ouvindo algumas vozes estranhas. Ei, mas aí tem uma voz, falou, olha, vai até Moriá. Quando chegou em Moriá, espera eu te mostrar, porque eu vou não somente te levar onde eu considero, mas eu vou te mostrar onde está o cordeiro, porque Deus não providenciou o cordeiro quando Abraão subiu. O cordeiro já estava lá em cima. Se ele subisse em um outro monte, ele não encontraria o cordeiro. Às vezes você não está vendo o cordeiro porque você está subindo em qualquer monte. Ei, eu entendo uma coisa, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, é do jeito que ele fala, da maneira que ele indica. Não é o que eu acho. Eu posso ter um monte mais bonito, mas eu tenho que dar ouvido àquele que está me direcionando.
Quando ele encontra, Deus fala, é o monte. Ele fala agora para os meninos: servos, fiquem aqui. O jumento também. A lenha, o menino leva no ombro. Mas por que não deixou o jumento levar? E agora? E aí, irmão, por que não deixou o jumento continuar levando a lenha? Por quê? Porque era ele Deus. Porque levar lenha no ombro simboliza levar a arca da aliança. Levar a arca da aliança simboliza levar a presença do Senhor. E tem uma outra coisa que é importante. Sabe por que não levou o jumento? Porque se o jumento empaca na subida, quem faz o jumento andar quando ele empaca? E por que você fica insistindo em algumas coisas que estão te paralisando? Você não está percebendo que tem coisas que estão surgindo aí, que está tirando você da caminhada, e você para? Deixa pra lá. Eu não estou agora generalizando não, mas tem jumento que às vezes surgem através de situações, e quando empaca não tem jeito. A especialista fala que o jumento, ele empaca quando tem medo, ele empaca quando ele não tem confiança. Eu não sei o problema que faz o jumento empacar. Eu só sei de uma coisa, eu já ouvi falar, eu não conheço, mas fala que quando o jumento empaca, ninguém tira ele. Você não percebeu que isso que está te paralisando é um jumento que está surgindo no seu caminho? Deixa ele pra lá, põe a lenha no seu ombro. É pesado, mas leva. Não está aguentando, ele fortalece, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. E por que não levou os servos? Porque não levou os servos, porque se os servos vissem, eles não iam entender. Por que não iam entender? Porque em Hebreus fala, certeza lá, Hebreus fala assim, que Abraão se tornou pai da fé porque ele tinha certeza que ele iria matar o filho, mas Deus iria ressuscitar. Então Abraão não estava esperando um cordeiro, por mais que ele falou. O livro de Hebreus deixa bem claro, ele sabia, ele tinha certeza que iria matar, tanto que se o anjo não fala, ele tinha enfiado a faca no filho. Então os servos não subiram, por quê? Porque Deus falou com Abraão. E tem coisa que aqueles que estão perto de você não vão entender. Olha, Deus me chamou para ser dizimista. Aí eu falo, cara, deixa isso aí, é besteira. Eu já sou da igreja há muito mais tempo que você. Eu já entreguei dízimo e isso não leva a nada, não. Eu passo o que vai usar. É com você e Deus. Não dá ouvido às coisas que os outros estão falando. Ousa obedecer a Deus, que você vai ver os sinais se manifestando na sua vida. Você vem aqui, recebe uma palavra, fala, Deus vai mudar a sua casa. Aí você encontra a irmãzinha que você conhece e fala, ih, menina, eu já estou 20 anos na igreja mais que você e Deus não mudou a minha. Não dá ouvido, porque é você e Deus. Se você acreditar, você vai ver o milagre se manifestar. Fica sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus. Ministério de louvor, os diáconos, por gentileza. A gente tinha tanta coisa para falar, mas eu acredito que é suficiente. Aquilo que precisar, o Espírito Santo vai concluir. Porque o cordeiro está no monte certo. Não é só estar onde ele mandou, é fazer o que ele falou, da maneira que ele falou. Não é confortável levar lenha no ombro, pastor. E não é no plano. Você vê que interessante? No plano o jumento leva. Agora para subir, Deus fala, põe nas costas do menino. Fala, mas por que agora eu estou na igreja, tudo piorou? Não é que tudo piorou, filha, é que Deus está fortalecendo os seus músculos. Olha, quando eu estava fora, aí era uma coisa, agora que eu estou obedecendo ao Senhor, está tão pesado. Deus está te fortalecendo. Você não percebeu que você já andou? Ai, mas eu não estou aguentando. Mas você já andou. Sabe o que significa? Se você já saiu do lugar onde você estava, significa que você vai chegar onde Ele tem preparado para você. Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Deus. Oh Pai amado, nós sabemos a importância que precisamos viver aquilo que lemos e acreditamos. Pai amado, não é o que nós vimos, ou aquilo que nós enxergamos, ou aquilo que nós conhecemos que vai ditar, que vai reger a nossa vida, Senhor. Mas é a Tua palavra, meu Pai.
Para Abraão, o Senhor precisou reafirmar a promessa. Talvez tenha alguém aqui que já ouviu várias vezes o Senhor reafirmando a promessa. Quantas vezes saiu daqui feliz, falou: olha, Deus falou tanto comigo, eu creio que vai mudar. E daqui a pouco estava pior. Senhor, mas hoje, Deus, Espírito Santo, visita cada coração que está aqui, a cada mente. Que nós saiamos daqui não somente confiando na promessa, mas disposto a obedecer, disposto a rachar lenha em casa, disposto a levar no ombro o peso da lenha. Porque quando nós levamos a lenha no ombro, o pai sobe com fogo na mão. Enquanto Isaac subia o monte com a lenha nos ombros, o pai tinha o fogo na mão. Ei, não se preocupa com o fogo, que a hora que o pai quiser, se a lenha estiver em você, o fogo vai acontecer. O importante é que obedeça, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toda palavra contrária, Senhor, todo impedimento, toda situação que possa agir como um jumento, empacando o avanço dessa mulher, empacando o desenvolvimento dessa vida, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós repreendemos toda palavra contrária. O Pai pode ter dito: você não vai chegar a lugar algum. O Pai dos céus está dizendo: você vai chegar a um lugar muito distante que você nem imagina. Quem conhece fala: essa família não tem jeito. Os céus esta manhã está dizendo: tem jeito para a sua família, tem solução para o seu problema. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toda palavra contrária, diagnóstico, sentença, tudo que venha, Pai amado, ter sido levantado até o dia de hoje para impedir a caminhada de todos que aqui estão, daqueles que conosco estão dos seus lares, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus, que caia por terra todo mal, em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso?